Bom dia, pessoal, tudo bem? Terça-feira, então, hoje, né? Nossa aula de história e nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 5 de história, que fala sobre os direitos humanos. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Sobre os direitos que nós temos, né? Então, eu vou ler a história para vocês aqui, né? E aí, conforme nós vamos lendo, vocês vão fazendo a marcação aí no livrinho de vocês também. E conforme nós vamos conversando, a prof vai explicando para vocês, tá bom? Então, assim, os direitos humanos. Ao longo da história da humanidade, sempre existiram conflitos entre pessoas e povos, como tentativas de paz e de boa convivência. Nos últimos séculos, então, porém, alguns desses conflitos começaram a ser fortemente questionados, né? E combatidos. Dentre eles, o que eles tentaram combater foi a escravidão, né? Guerras, né? Hoje a gente não se vê falar tanto em guerra, né? E muito a gente nem se fala, nem ouve mais falar em escravidão. E discriminação. Ainda a gente ouve falar sobre discriminação, algumas pessoas que passaram por isso, mas não tanto quanto naquela época lá, né? Então eles estão tentando combater a escravidão, guerras e discriminação, certo? Mas para que isso aconteceu quando a humanidade tomou consciência das atrocidades que ocorreram nas duas guerras mundiais, que aconteceram de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Percebeu a necessidade de elaborar, então, nesse período, depois das guerras, um programa que garantisse o quê? Paz no mundo, né? Foi aí, então, que em 1945 foi criada a ONU. ONU quer dizer que Organizações das Nações Unidas, né? No início, quando se criou a ONU, né? Somente 51 países participaram desse programa. Hoje já se tem 193 países. Então, hoje, bastante países entraram nisso para combater depois das guerras, né? Então, gente, isso está na página 73, né, do livro de história. Eu vou pedir para que vocês marquem no primeiro parágrafo, nos últimos séculos, porém, até dentre eles, tá? Marca aí no livro de vocês, não esqueça de pintar ali. E também quero que vocês marquem o parágrafo quando a humanidade, ali que fala sobre as guerras, e a ONU até hoje são 193. Então, essa frase aqui e esse parágrafo aí do livro de vocês. Não esqueça, é muito importante vocês também marcarem aí no livro, tá bom? Na página 74 está escrito assim, ó, direito para todos. A fim de poder atingir objetivos da ONU, né, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o DUDH, né, em 10 de dezembro de 1948, então, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris. Então, se criou esse novo, né, essa nova Declaração Universal, com a participação de representantes de diferentes países, tá? De todas as regiões do mundo. Então, foi feita uma reunião geral, onde foi criado, né, essa Declaração Universal dos Direitos para Todos, direitos humanos para todos, tá? Essa declaração, pela primeira vez na história da humanidade, considera a proteção universal dos direitos humanos como meta comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Então, todos têm direitos, todos, seja de qual for a região que mora, seja de qual país que mora, seja de qual religião, enfim, todos têm os direitos, né? E ali está escrito assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Gente, nós temos o livre-arbítrio, desde o Éden, né? Deus nos deu, né? Então, esse artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos já também nos dá isso, que nós temos direito, mas nós temos nossas escolhas, nós temos que escolher também, certo? Ali no Investigue está escrito assim, ó, que benefícios a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe para nós brasileiros. Gente, ela propõe os direitos, tá? Estabelecidos, seja assegurada a todas as pessoas. Então, assegura para nós brasileiros também,
tá? Isso inclui o distanciamento de situações de arbitrariedade, de abuso de poder, tá? Porém, sabe que o Estado e a sociedade em si ainda precisam fazer com que a garantia dos direitos se torne efetiva no país, tá? Então, foi isso, os benefícios que a declaração trouxe, foi que propõe que os direitos sejam assegurados para nós brasileiros, tá? Todos os brasileiros cumprem o que está escrito na declaração. Todas as pessoas são livres, gente, livres para respeitar o que a declaração propõe, mas nem todos fazem isso, certo? Infelizmente, nem todos cumprem o que está ali na declaração, certo? Uns ainda discriminam as pessoas, né? Ainda botam crianças a trabalhar, né? Mas ainda assim existe algumas coisas que as pessoas não cumprem, tá? E na 3, que artigo da declaração chamou a sua atenção e por quê, tá? Então, uma resposta de vocês, né? Vocês poderiam colocar ali qual dessa declaração dos direitos humanos chamou a sua atenção, né? Eu acredito, a resposta minha para ajudar você, que é que nós a partir dessa declaração, nós tivemos os nossos poderes assegurados, né? Nós tivemos os nossos direitos assegurados. Isso foi muito importante para o nosso crescimento, né? Depois disso, gente, tem ali umas perguntinhas para vocês responderem sobre o que a Prof. Leu aqui explicou para vocês no caderno. Vocês vão copiar as perguntinhas e responder ali para mim, certo? E no Brasil, em 12 de agosto, comemora-se o Dia Nacional dos Direitos Humanos. É um bom dia para celebrar a humanidade e a vida da comunidade. Então, né, gente, dia 12 de agosto, a gente sabe que a gente comemora isso aqui no Brasil, certo? Espero ter ajudado vocês aí, um bom estudo. Beijo, beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula de história, tá bom? Não esqueça de enviar as atividades para mim olhar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.